Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supernos, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Hino de número 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando.
salvando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Hino 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11. Glória a Jesus. Nós vamos ler
5 versículos da palavra de Deus. Nós vamos ler do 25 ao 30. Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Eu vou fazer uma leitura aqui, sem ser participativa hoje, que a gente, adiantando aqui o horário. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Deus amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nós estar, Senhor, na tua casa. Quero, meu Deus, nesse momento, Senhor, agradecer, ó Pai, pelos livramentos. Deus, pela oportunidade de estar aqui junto com os amados e queridos irmãos. Em poucos minutos eu quero deixar aqui uma pequena mensagem do terapeuta da nossa alma, porque ele já se encontra aqui neste lugar para acalmar o nosso coração. Amém, irmãos? A palavra se encontra no livro de João, capítulo 14. Livro de João, capítulo 14 em diante. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, irmão, nós podemos analisar e ver que muitas vezes o nosso coração pode ficar atribulado, muitas vezes o nosso coração pode ficar turbado, muitas vezes o nosso coração pode ficar triste, entristecido com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas o melhor de tudo é que nós servimos um terapeuta que pode aliviar nossas dores. Nós servimos um Deus que pode aliviar os nossos problemas. Nós servimos um Deus, irmãos, que pode nos carregar nas suas mãos poderosas. Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse a oportunidade de estar mais uma vez reunido aqui nesta noite para glorificar e exaltar o seu santo nome. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de engrandecer, de louvar e de exaltar o nosso Deus, irmãos, pois nós não sabemos o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Nós não sabemos o momento que Ele vai nos chamar para ir morar com Ele na glória, irmãos. Então nós não podemos nos entristecer o nosso coração. Nós temos que confiar que Ele foi preparar lugar. Ele foi preparar o lugar. E nessa noite eu quero te dizer que está no acabamento final para Ele poder vir buscar uma igreja santa, uma igreja que está aqui perseverando na sua palavra. Glória a Jesus. Então, irmãos, que nós não venhamos deixar as lutas do dia a dia, as dificuldades que se levantam contra nós, entristecer o nosso coração, irmãos, pois nós sabemos que
o nosso corpo, o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia e glória a Deus. E nós não podemos, irmão, deixar nada nos afastar da presença do Senhor. Que o nosso coração não venha se turbar, que o nosso coração não venha se entristecer. Glória a Jesus. E nessa passagem, Jesus aqui está confortando os discípulos. E nessa noite também Ele está confortando pessoas neste lugar. Não se entristeça, porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluias. Basta apenas obedecer, basta apenas confiar, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, irmãos. Glória a Jesus. Aleluias. E Tomé perguntou. Ele não sabia para onde ia. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que ainda tem pessoas dentro da igreja que estão se esquecendo do caminho. Ainda tem pessoas dentro da igreja que estão se esquecendo que a porta é estreita. Está esquecendo de obedecer. Está esquecendo de viver o verdadeiro evangelho. Está se desviando, irmãos, para a porta larga. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Jesus. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você: não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a dificuldade que o inimigo tem se levantado, tem tentado te desviar da casa do Senhor Jesus, tem tentado nos tirar do caminho do Senhor. Não entristeça o seu coração, permaneça alegre, mesmo na dificuldade, porque quando nós servimos ao Senhor, não é sinal que nós vamos viver na bonança, não, é sinal que nós vamos viver guerreando todos os dias da nossa vida. Para nós servir ao Senhor, irmãos, não é na facilidade. O crente verdadeiro tem que servir ao Senhor na guerra, é na dificuldade, que era para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado todos os dias, através do nosso testemunho cristão, através da nossa vida, irmãos. Então o Senhor é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, é o nosso fortalecimento, a palavra do Senhor é o nosso alimento. E se a alma estiver cansada, chame e clame o terapeuta da nossa alma, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa noite eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Não precisa muito para Deus falar conosco, né, irmãos? Glória a Jesus. Seguindo aqui o gancho aqui do irmão Darleno, Marcos 8,34 diz assim: Jesus, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Jesus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor porque o eu fala mais alto na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor cultuar porque o meu eu fala mais alto na nossa vida? Mas Jesus está dizendo: aquele que quiser viver, você tem que perder a sua vida. Tem que perder a sua vida para você poder viver. Glória a Jesus. E muitas vezes também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, meus irmãos? Porque nós estamos aqui reunidos, né? Ouvindo coisas maravilhosas da parte do nosso Deus, né? Bom é nós estar ali, né? Se alimentando. Porque quando viemos aqui, a responsabilidade, né? É grande. Mas também não podemos se calar diante das maravilhas que o nosso Deus, Ele tem feito nas nossas vidas, né, meus irmãos? E eu ouvindo este louvor aqui, me lembrando de há 30 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, que a dificuldade era grande, nós atravessando ali no município de Canindé, rio cheio, né, para nós ir para as campanhas, mas ali nós chorava na presença de Deus, né, meus irmãos?
E eu ouvindo esse louvor e vindo as lembranças, né? Daquilo que passamos, das maravilhas. E hoje em dia sentimos ainda, né, meus irmãos? Mas a gente lembra. Ali eu estava lembrando da época, né, que entreguei a minha vida a Jesus como Salvador. E aí o hino que era cantado mais era esses louvor, né, que falava o coração do pecador, né, meus irmãos? E eu ali ouvindo os irmãos louvando, comecei ali a derramar lágrimas, né, meus irmãos? Que às vezes a gente achamos que estamos tão distante, né, de sentir a presença do Senhor, mas às vezes os irmãos começam a louvar, outro dá uma palavra e nós começamos a se alegrar na presença do nosso Deus. Então o que eu quero dizer nessa noite, nós estamos aqui no lugar certo, né, aonde nós se alegramos, aonde nós se alimentamos, né, para que nós possamos continuar essa caminhada, que as lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior do que todas as lutas. Meus irmãos, não vou ler aqui um versículo, porque eu enxergo pouco sem óculos, né? Mas dá para enxergar. Mas é Romanos, só deixar para nossa meditação. Romanos 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a minha participação e agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue usando os seus filhos. Amém. E te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de alegria nós estar aqui reunidos para adorar o Senhor nesta noite. Nós já ouvimos alguns louvores que falou muito ao nosso coração e também uma palavra já aqui da parte do Senhor, né? Deus já tem falado aos nossos corações. Quero convidar meus amados irmãos, sem perca de tempo, a abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Essa noite nós iremos falar aqui da prisão de Pedro, quando ele já a terceira prisão. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós iremos ler aqui começamos pelo versículo 1 até o 5. Vai dizer assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era os dias de Asmo. Versículo 4: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro grupos de soldados, para que guardassem bem. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que é muito poderosa e que ela vai nos amostrar nessa noite quando o homem ele resolve mesmo a servir ao Senhor e se entregar de uma maneira por inteiro a Ele, viver no Espírito. Nós sabemos que Pedro foi um homem que era pescador, foi um homem que deu um pouco de trabalho a Jesus, não era diferente de nós. Sabemos que também era um homem casado e foi casado. Sabemos também que foi um que reconheceu ali que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Sabemos também que Pedro era um homem também que negou Jesus. Vemos também que Pedro era um homem falho. Mas agora nós estamos aqui diante de um homem que está convertido ao Senhor e que agora está passando por um problema de uma prisão. Mas eu acho interessante, meus amados irmãos, é que perante toda essa palavra, a gente não vê Pedro em nenhum motivo, nenhum momento ali desanimado ou murmurando. A gente vê ele aqui dormindo tranquilo.
E o que me chama a atenção dessa palavra, a primeira coisa que a gente vê aqui, é que aquele rei, no versículo 1, o mais interessante é que ele manda prender as pessoas aqui e maltratar. Veja bem que hoje muitas pessoas não querem passar por aflição. Muitas pessoas que servem ao Senhor não querem passar por aflição, não querem passar por problema, querem servir ao Senhor Jesus somente na alegria, sem passar por problema nenhum. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que passar por perseguição, e são essas perseguições que nos alegram, que faz aumentar a nossa fé. Nós vemos aqui claramente que a primeira coisa que poderia desanimar Pedro era ver aqui um dos seus companheiros, um dos discípulos aqui, Tiago, ser morto à espada. Ele poderia muito bem ter desanimado ali no começo aqui, ali da prisão e parado, mas não. A igreja do Senhor, a gente vê que todo momento ela está em constante oração, orando a Deus. E hoje está o contrário, irmão. Hoje nós vemos muitas pessoas sem orar, tranquilo em casa, no conforto, e deixa de orar. Mas nós vimos aqui a situação da igreja. Se nós meditarmos bem aqui nessa passagem, em todas essas prisões que Pedro passou, que essa é a terceira prisão, nós vemos claramente que Pedro ele passou por muitas aflições, mas que nenhuma delas, depois que ele estava convertido ao Senhor, vivendo no Espírito, ele não veio mais negar Jesus. E quando eu e você servimos ao Senhor no Espírito, independente das aflições, da perseguição, nós também estamos dispostos a morrer por Cristo, nós também estamos dispostos a enfrentar cadeias. Tem momentos que até Alipeia, como ele também foi açoitado. Nós vemos aqui claramente, irmão, que não era bom ali. A gente vê que aqui o rei olhava para todos ali os judeus e viu claramente que o povo se agradava quando o rei mandava maltratar as pessoas. Você imagina no lugar daqueles irmãos, muitos ali novo convertido, mas ali era maltratado, era perseguido. E hoje nós vemos que tem pessoas que nem é perseguido, não passa por aflição e deixa de vir adorar o Senhor. Nós vemos que hoje as coisas mudaram muito. Aqui nós vimos, sabe o que, irmão? Uma igreja que era dependente do poder de Deus, e o poder de Deus era oração. Era oração. Quando você vê uma igreja ou muitas pessoas sem querer vir para a oração, é porque estão deixando a arma principal de colocar em sua vida a oração, estão deixando de lado. Então a gente precisa claramente colocar em nossas mãos essas armas, em nossa vida. Pois aqui não era só apenas homens, eram mulheres também. A gente vê Maria, vê outras também, que é citada aqui na Bíblia. Estava tudo em constante oração, orando ali pela vida de Pedro, orando pela vida do discípulo que estava passando em aflição. Nós também podemos aqui voltar um pouquinho no capítulo 4 e ver aqui no versículo 3 a primeira prisão de Pedro. Nós iremos falar aqui hoje, nesta noite, das prisões que Pedro passou pelo nome do Senhor Jesus. No capítulo 4 e no versículo 3, vai falar aqui claramente, ó. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Mas a primeira vez pegam Pedro. Pedro já depois de ter aqui anunciado a palavra de Deus, Pedro depois de encarar ali a multidão, muitas pessoas não querem encarar. Mas aqui Pedro vai lá, prega a palavra de Deus, ele vai fazer a vontade do Senhor Jesus, pois nós que vivemos para o Senhor temos que ir pregar a palavra de Deus. Ele estava cumprindo aqui a missão que Jesus tinha dado a todos os discípulos: ide e vão pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. Então essa missão, nesta noite, que estava na mão de Pedro, também está na nossa mão que estamos aqui, e também está na mão daqueles que não vieram. Pois essa missão é de nós ir, nem que custe a nossa vida ou que nós seja preso. Pois aqui é uma missão, irmão, que é dada à igreja, e hoje essa missão, nós queremos a facilidade. Nós podemos ver que hoje, para nós, é mais fácil evangelizar pelas redes sociais, hoje é mais fácil isso.
Mas aqui naquela época de Pedro, ele ia ali cara a cara, irmão. Ele ia e enfrentava as multidões, enfrentava ali todo aquele grupo ali que tinha, ali os príncipes, ali os sacerdotes, toda aquela seita do saduceu ali. Eles enfrentavam e levavam ali a palavra do Senhor Jesus. Eles queriam que Jesus fosse reconhecido pela multidão. E é esse desejo que eu e você temos que ter, é que as pessoas reconheçam o Senhor Jesus como o único Salvador. Pois aqui claramente Pedro tinha entendido agora que ele era dependente do Senhor Jesus, que ele era dependente, e o mais interessante é que Pedro aqui, parecia que Pedro estava como Paulo, eu sou devedor, parece que Pedro agora eu preciso anunciar a todos. E Pedro aqui ele está indo anunciar, mas sabe o que acontece? É que sempre sempre o inimigo se levanta quando vai anunciar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que ele pode se levantar. Pode acontecer o que acontecer, irmão. Você pode ser ameaçado. Talvez você diga, eu não vou porque eu sou ameaçado. Pedro também foi ameaçado. Aqui claramente nessa palavra aqui do capítulo 4, eles vão dar uma ordem. Eles dão uma ordem a Pedro a ele não anunciar mais a palavra de Deus. Saltaram ele ali no dia seguinte, mas deram uma ordem a ele. Mas Pedro não queria saber, pois Pedro não fazia a vontade do homem, ele fazia a vontade, era de Senhor Jesus, era de Deus. E você não faz a vontade do homem, você faz a vontade de Deus. Então nós vemos aqui a primeira prisão. Vemos que Pedro não abriu mão de nada, continuou pregando a palavra de Deus. No outro dia seguinte já estava pregando de novo. Aí a gente vê agora a segunda prisão dele. A Bíblia fala no capítulo 5, no versículo aqui 18, claramente a gente vê mais uma vez. Só que agora é mais diferente a prisão. Aqui na primeira eles apenas ameaçam. Agora na segunda prisão de Pedro, agora além dele ser preso, ele ia ser morto. Mas só que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nós vemos claramente aqui, no versículo 18, que vai dizer assim, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Só que eles não sabiam que Deus ia enviar o anjo dele para tirar eles dali da prisão. Eles colocaram aqui, a gente vê claramente que eles colocaram ele ali, já numa segurançazinha até boa, soldado lá de fora, bem trancado e tudo, mas a Bíblia diz, no Salmo 34, no versículo claramente no 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de aqueles que o temem, e a gente vê que esses discípulos, esses apóstolos, eles temiam o Senhor, então Deus enviou o seu anjo. Mesmo ali eles sabendo que eles iam ser mortos, mas Deus enviou o seu anjo. Deus vê quando você está em aflição, pelo nome dele, irmão. Quando nós estamos passando aflição, pelo nome do Senhor, Deus toma as providências, pois ele tem o controle. E ele não precisou mandar, não, vou mandar irmão fulano, não, vou mandar um anjo meu, alguém que vai resolver, alguém que vai tirar ele lá de dentro e no outro dia já vão estar pregando. Deus faz assim nas nossas vidas. Talvez ali a gente vê claramente que para toda aquela liderança era impossível Pedro sair dali, mas para Deus nada é impossível. Então o Senhor manda ali claramente, manda ali o seu anjo. A Bíblia vai dizer aqui, do versículo 19 em diante, mas de noite, o anjo do Senhor abriu a porta da prisão. Irmão, claramente Deus, ele tem o controle. Deus vai lá e abre a porta. Deus abre a porta e tira ali os apóstolos, tira ali Pedro, e ainda dá uma ordem a eles. A ordem que o Senhor dá a eles, veja bem no versículo 20, do capítulo 5 de Atos, no versículo 20 vai dizer, ide. Deus está dando mais uma ordem aqui, claramente. O anjo do Senhor está falando lá claramente. Aqui, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao todo o povo as palavras de vida, né? Que tem vida.
Então, claramente, mais uma vez, Deus, usando o anjo ali, deu uma ordem a todos aqueles discípulos ali para que eles pudessem ir. E hoje não é diferente. É comigo, é com você que está aqui, é com você que está ouvindo. Isso é com todos. Nós precisamos ir e anunciar a palavra que tem vida, a palavra do Senhor Jesus. É essa a missão da igreja. É anunciar, porque quando nós anunciamos, pessoas que estão presas à escravidão do pecado, elas são libertas. Foi para isso que Jesus veio, foi para libertar os oprimidos do diabo. E quando ele liberta, irmão, a pessoa sai contando testemunho. A pessoa se maravilha, a pessoa, irmão, aceita Jesus, começa a dizer para outra pessoa. É por isso que o Senhor tem dando uma ordem aqui para nós. Vão, ide, vocês precisam ir. Nós precisamos ir, não é nós dizer, não, eu vou orar para o irmão vai, eu não tenho capacidade. Ei, aqui claramente, onde eu já passei, a gente vê os príncipes, a gente vê ali, todos ali os sacerdotes, eles dizendo assim, olha, eu sei que Pedro ele não é um homem letrado, nós vamos interrogar ele. Mas só que eles sabiam que Pedro tinha andado com Jesus, e quando o homem anda com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Da mesma forma é a mulher, quando a mulher anda com Jesus, nunca mais ela é a mesma. Então ele está ali perante toda aquela liderança, e claramente ali eles não imaginavam que Pedro tinha aquela sabedoria toda, pois claramente, como já foi falado nesta noite, em Mateus capítulo 10 e no versículo 20, a Bíblia vai falar que essas coisas não foi revelada aos grandes, aos sábios, mas foi aos pequeninos. Foi revelado a Pedro, foi revelado a mim, foi revelado a você que está aqui. Foi revelado a eles, sabe para quê? Para que quando eles estivessem à frente de toda essa liderança, eles não precisavam se preocupar com o que ia falar, pois quem falava nele é o Espírito do Senhor, pois naquele momento não era Pedro mesmo que estava falando, era o Espírito do Senhor naquele momento. Então eles tiveram que reconhecer. Agora a gente vê também aqui nessa segunda prisão, é que depois, já perto ali do outro dia, de apresentar ali Pedro, e ali os apóstolos, a gente vê aqui todos aqueles soldados ali, levando ali uma notícia. A Bíblia diz aqui no versículo 23, de Atos 5, que vai dizer assim, ó, e dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Sabe, aqueles homens, eles vão ali, e chegam ali, e aqui a gente vê que eles tomaram um espanto. Você imagina você ali trancado, se coloque no lugar de Pedro, no lugar daqueles discípulos, você dentro de uma sala, trancado, segurança máxima, estava tudo fechado as portas, os guardas de lá de fora. Mas aí quando eles abriram, cadê Pedro? Cadê eles? Sabe, o Senhor enviou um anjo. É assim que Deus faz, irmão. Aí agora aqueles guardas, a primeira coisa que dá para a gente destacar aqui, que a gente vê claramente, é que eles, olha, o carro estava com toda a segurança. Os guardas também estavam lá. Mas quando nós abrimos, eles não estavam lá. Quer dizer, eles agora vão dizer claramente lá para a sua liderança, que eles não estavam lá. Eles não estavam mais lá. Sabe por quê? Porque o Senhor tem o seu mover. O Senhor tem o seu trabalhar e o homem nunca vai entender o agir. O homem pode fazer plano, como o provérbio vai dizer, o homem pode fazer todos os seus caminhos, todas as suas escolhas. Mas a última palavra é do Senhor. E neste momento aqui, quem estava dando a última palavra na vida de Pedro e na minha vida e na sua vida é o Senhor. Pois naquele momento, na vida de Pedro, eles achavam que iam matar Pedro no dia seguinte, mas não era. Não era a vontade do Senhor ainda. Não era a vontade que o Senhor tinha que Pedro partisse. Não, calma aí, não era agora. Aí o Senhor vai lá, resolve, tira o Pedro de lá. Tirou Pedro. Dia seguinte,
Pedro está pregando. Daqui a pouco chega outra notícia. Aí manda lá de novo a liderança. Vão lá atrás deles. Só que agora a Bíblia diz aqui claramente que quando eles chegam lá, eles não chegam mais com violência, não. Eles têm medo do povo, até apedrejar eles. Sabe por quê? Porque o povo já tinha visto os sinais que andavam na vida de Pedro, que ia acompanhando Pedro. Aonde Pedro passava, o homem tinha que se levantar, porque no nome do Senhor é assim. E quando Pedro ele passa pregando o evangelho, muitas pessoas são transformadas. A gente vê claramente. Então agora todos aqueles soldados eles estavam temendo ao povo. Eles tinham medo do povo ali pegar e apedrejar eles. Aí a gente vê que até aqui o Senhor tem ajudado Pedro, né? O Senhor livrou ele. Aí agora a gente vai para a terceira prisão, aonde a gente irá meditar mais tempo. A gente vê aqui no capítulo 12 que Pedro agora está passando novamente outra prisão. Você imagina só um homem passar 3 prisões pelo nome do Senhor Jesus? Se coloque no lugar dele. Será que você suportaria? Será que você daria sua vida? Ele foi um homem que negou Jesus. Nós sabemos que ele fez uma afirmação que daria até a própria vida dele. No lugar do Senhor, fazia de tudo. Mas ele negou, ele não conseguiu cumprir. Mas depois que ele entende a palavra, ele entende a sua chamada, depois que ele sabe que agora ele está vivendo no Espírito, ele está disposto. Tem muito irmão que ainda não entendeu a sua chamada, que não entendeu a chamada que o Senhor chamou. Mas eu digo para você, no momento que você compreender e saber o tamanho da chamada que o Senhor chamou você, você vai começar a anunciar, você vai a outro lugar, você não quer saber o quanto vai as pessoas lhe criticar, você quer saber se Jesus é glorificado através da sua vida. É isso que você quer saber. É que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aí nós começamos a ver aqui, vamos continuar mais aqui, ó, no versículo 3. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias de asmo. Aí no versículo 4, e havendo prendido, o encerrou na prisão. O interessante aqui é que a gente vê que agora, claramente, aquele rei ele já teve mais cuidado. A gente vê que agora aqui ele coloca um grupo ali de 16 soldados, 4 grupos ali de 4 pessoas, para que pudesse levar ali Pedro na segurança máxima. Botaram ele agora numa prisão, segurança também máxima, para que ele não pudesse sair dali, para que ele não pudesse vir de qualquer maneira se escapar dali. Nós podemos ver também nessa palavra que além deles levarem Pedro, além deles colocarem Pedro na prisão, eles colocam ali as correntes, ele coloca 2 soldados dentro da prisão também, junto com ele. Nós vemos que o trabalhar do homem, do inimigo, do homem sem Deus, ele tenta fazer de tudo para destruir o evangelho. Ele tenta fazer de tudo. Aqui eles queriam parar. Eles queriam parar porque eles deram uma ordem em Pedro. Pedro, vocês não anunciem mais a homem nenhum este nome, Jesus. Eles deram uma ordem. A ordem era que Pedro não anunciasse homem nenhum o nome de Jesus. Só que Pedro, irmão, ele não obedeceu em nenhum momento àquelas autoridades. Aqui a gente vê ele falando que importa é obedecer às autoridades, aos homens ou a Deus. Então a gente vê, ele resolve obedecer a Deus. Ele resolve aqui fazer a vontade do Senhor. Ele começa a fazer a vontade do Senhor. Aí aqui acompanha a cadeia nele. Aí Pedro, no momento desse, a gente pode tirar outras coisas muito aqui que chamam a nossa atenção. Pedro aqui preso, aprisionado. Pedro agora, a Bíblia diz claramente que o Senhor envia o anjo. Eis que ali o anjo aparece, a luz resplandece todo aquele lugar.
Só que o interessante é que o anjo toca Pedro. Pedro está dormindo. Eu fiquei pensando comigo, como é que no meio de uma prisão, no meio de tanto problema, como é que ele vai conseguir dormir? Você imagina só você, tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que estão preocupadas com isso, com aquilo, tem irmão que está vivendo hoje desse jeito. E a gente vê aqui um irmão aqui dando um exemplo, um homem que foi como nós, passou por todo esse tipo de provações. Aí agora ele está aqui preso, ele poderia estar sem conseguir dormir, ele poderia estar ali preocupado, né, sabendo que ia morrer. Já tinha visto a morte de Tiago ali, tinha acontecido com Tiago. Então o que acontece? Ele vai dormir, está dormindo, está tranquilo. Pedro está tranquilo, mas tem alguém intercedendo por ele. Você tem intercedido por quem, irmão? Nós precisamos interceder. A igreja é quem estava orando. Pedro estava dormindo, Pedro estava lá preso, mas tinha alguém orando por ele. Quando tem alguém orando pela vida de outro, Deus faz um mover. Nós vemos muitos irmãos dando testemunho, dizendo assim: olha, minha mãe derramou muita lágrima por mim, meu pai derramou muita lágrima por mim, meu irmão derramou muita lágrima por mim, irmãos das igrejas também derramaram muita lágrima por nós. Então aqui, irmão, Pedro está preso, mas eles estão orando. Tem um irmão passando aflição, mas a igreja, qual é o papel da igreja? Orar. Essa igreja aqui, nós vimos aqui em Atos, que a igreja ela tinha muita coisa em comum, ela tinha humildade, a igreja ela tinha tudo em comum, elas cooperavam na obra, ela tinha tudo em comum, oração era comum, tudo era em comum, os irmãos, não era ninguém diferente, era todo mundo igual, era todo mundo com o mesmo desejo. O desejo que outras almas se rendam ao Senhor. Quando a igreja começa a ter esse desejo, toda a igreja completa com esse desejo, irmão, a transformação, a operação do Senhor, a milagre, há sinais acompanhando a igreja. Essa igreja ela é diferente. Os sinais acompanhavam elas. Jesus disse que a minha igreja ela é reconhecida pelos sinais. Claramente. Nós que somos a igreja do Senhor, nós somos diferentes. Jesus diz que está nos dando autoridade. Ele diz claramente lá em Marcos. Se a gente for ver em Marcos 16, ele vai dizer, nos versículos 17 e 18, a gente vê ele dando ali os exemplos. Ele disse: olha, em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, vão fazer tudo. Em meu nome vão orar, as pessoas vão ser curadas. Vocês vão pegar em serpente, elas não vão fazer dano algum. É a igreja do Senhor, ela é reconhecida pelos sinais. Pedro só foi preso por causa dos sinais. Pedro só estava nesse problema todo porque ele fazia a vontade do Senhor. Nós só passamos aflição pelo nome do Senhor quando nós fazemos a vontade dele. É desse jeito, irmão. Aí nós vemos aqui, vamos começar aqui, ó. Aqui no versículo 7. Olha aqui interessante, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te, levanta-te. Olha, Pedro está dormindo, e ainda foi preciso o anjo dizer: levanta-te. É preciso despertar. O Senhor está botando aqui, falando comigo e com você. É preciso alguém tocar em nós e mandar nós despertar essa noite. É a igreja toda despertar. Nós precisamos despertar. Pedro estava dormindo. Muitas pessoas também estão dormindo. E é preciso outra pessoa ir lá e despertar. Tem pessoas que não vêm mais à igreja. É preciso Deus usar você, irmão, para ir lá e despertar essa pessoa, para que ela possa acordar. Deus quer usar nós. É nós que servimos a Ele. Deus, Ele faz questão de usar nós, irmão, para que o nome dEle seja glorificado. Aí claramente aqui, o anjo aqui toca nele. Só que Pedro, a Bíblia vai dizer aqui, Pedro pensava que era uma visão.
Pedro parece que estava sonhando. Pedro não tinha entendido ainda que era real tudo isso aqui, irmão. Tem pessoas que às vezes acham que está sonhando, acham que está isso ali, não, isso aqui é só um sonho. Não, Pedro estava passando aqui, era o livramento do Senhor, era algo real na sua vida. Deus estava ali, tirando ele mais uma vez ali da prisão, irmão. Poderia ser a segurança do jeito que fosse, mas Deus estava dando livramento a ele. Aí continua de novo aqui a igreja. A Bíblia vai dizer aqui do versículo 11 em diante, que aí Pedro agora, veja no versículo 11, ó, e Pedro tornando a si, quer dizer, Pedro parecia que ele ainda tinha ido dormindo, ainda não tinha, não, talvez isso aqui seja uma visão, mas quando ele torna a si, sabe qual é a coisa que ele vai fazer? Ele não vai se esconder não, vai atrás dos irmãos para orar também. Olha aqui, veja bem, ó. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Pedro agora reconheceu mais uma vez. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor, que Deus, enviou o seu anjo e me livrou daquele que queria me matar, pois ele queria matar Pedro, mas ele não conseguiu porque não era o dia que o Senhor tinha preparado. Até o dia que eu e você vamos partir, é no dia que o Senhor quiser. É na hora que Ele quiser. Não é que os homens queiram, não é que ninguém queira. É quando Deus quer. Então aqui nós vemos claramente que Deus estava no controle de toda a situação que a igreja estava passando. Quando a igreja está no meio da aflição, Deus está no controle dela. Agora você quer ver Deus fora do controle? A igreja não está fazendo esse papel. Quando a igreja para de fazer esse papel, de temer ao Senhor, de evangelizar, de fazer a vontade do Senhor, aí Deus vai ter que apertar os irmãos. Tem que apertar a mim, vai ter que apertar você. A gente vê, irmão, o discípulo não queria de modo nenhum ir pregar o evangelho, imediatamente aparece uma perseguição sobre eles ali, aí eles se espalham e vão anunciar. Tem pessoas, irmão, que enquanto não acontece alguma coisa com alguém da família, com algum irmão, a pessoa não desperta. Desperta enquanto o Senhor fala com você através da palavra. Todos os dias o Senhor está ali nos orientando, nos dando uma ordem, dizendo, é assim, vamos fazer assim. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Aí nós começamos a ver mais aqui, ó. De tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro disse assim, olha, aí Pedro, além dele, ele reconhece aqui verdadeiramente o Senhor, né? Deus me livrou aqui de Herodes e de tudo que o povo judeu, de tudo que eles esperavam. Eles esperavam ali Pedro ser degolado como Tiago, Pedro ia ser morto. Não, calma aí. Deus aqui livrou foi de tudo, irmão. Deus é quem pode nos livrar de todo o mal. É Deus quem faz isso aqui, irmão, nas nossas vidas. Não é ninguém não é segurança, não. É o Senhor. É Ele quem faz assim nas nossas vidas. Aí agora, nós vemos outras partes também muito boas aqui dessa palavra, que vai dizer assim, ó, versículo 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, conversando lá. Estava conversando. Não vê isso aqui. E vê hoje muitas pessoas querendo conversar na igreja. Mas Pedro, ele vai lá na casa de Maria. E quando eles chegam lá reunidos, eles estavam orando. Eles não estavam lá conversando, eles estavam orando pela vida de Pedro. Mais uma vez aqui, essa palavra nos fala claramente que a missão da igreja é orar. Parece até o que Paulo diz: orar sem cessar, sem parar. Vamos orar direto. Vamos orar. Então essa igreja aqui,
Se nós for olhar em Atos capítulo 1, a gente vai ver lá a igreja esperando ali o Espírito Santo descer. Eles estavam reunidos, orando. Então o combustível do crente é a oração. O poder do crente, a arma do crente é oração. É desse jeito, irmão. É desse jeito que nós vamos ter vitória. Você quer ter vitória? Joelho no chão. É oração. Desse jeito nós vamos ter vitória. É você, é eu, é todos que servem ao Senhor. Quando começa a orar, o céu começa a mover. Tem um louvor que fala que o céu começa a mover. Quando você começa a orar, o céu se abre. O céu está aberto, mas você tem que orar. Aqui, Pedro, ele teve o livramento porque tinha uma igreja intercedendo. Então o nosso papel, irmão, é interceder pela nossa liderança, é por aqueles que estão carregando a palavra do Senhor, anunciando, e nós anunciar e orar por eles, para que assim o Senhor possa continuar operando. Aí aqui continua a mensagem para nós poder finalizar. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Interessante, irmão, é que Pedro começa a bater a porta. E aqui nós vemos que a menina não abre a porta. Pedro, ele poderia desanimar, poderia parar de bater na porta, mas não. A Bíblia diz aqui claramente que Pedro continuava perseverando, batendo. Enquanto a porta não abrisse, ele continuou batendo na porta. E eu digo para você, por meio da palavra do Senhor, continue batendo na porta, porque uma hora ela vai se abrir para você. Mas se você parar de bater, aí ela não abre não. Mas hoje, essa noite, o Senhor disse assim: ei, minha filha ou meu filho, continue batendo, continue perseverando, porque é assim que a porta vai abrir para você e para mim. É nós continuar perseverando, batendo, orando, se fortalecendo no Senhor, porque a porta do céu está aberta para nós. Aí nós vemos aqui, meus irmãos, que aqui muitos irmãos também, algum deles até duvidando, algum deles ali nem acreditando, ali que Pedro estava ali, um diz a alma dele, mas a gente vê, irmão, que ali era Pedro mesmo, era Pedro em carne, o Senhor tinha livrado ele. E a gente vê de tudo isso aqui, irmão, é que sempre tem alguém que não acredita. Parecia que tinha até uns tumé aqui no meio. Parecia que tinha alguém que não estava... Sabe aqueles irmãos, sempre tem uns no meio que não acreditam no agir do Senhor. Deus às vezes cura, Deus liberta. Aí tem irmão, eu não acredito que Deus libertou, não. Tem gente desse jeito, irmão, não sei desse jeito, não. Você tem que crer, você tem que confiar, tem que acreditar, tem que ter essa fé no Senhor, para que assim Deus possa operar no nosso meio cada vez mais, irmão. Aí aquela menina tem um papel. Qual é o papel dela? Ela vai lá dizer: olha, Pedro está ali, eu escutei a voz dele. Ele está lá de fora. Aí, mas não é. Vamos lá. Quando abre a porta é Pedro. E Pedro vai contar tudo que o Senhor fez na vida dele. Então, quando Deus opera na sua vida, nós tomamos um exemplo nesta noite. Vamos contar para os outros irmãos, para que assim a fé deles possa aumentar no Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Amém? Amém. Oh, glória a Jesus.